Olá pessoal, vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo sobre estática, tá certo? E aí a gente vai usar aqui um exemplo que é muito interessante, porque é um exemplo que a gente tem na aplicação da estática no nosso cotidiano, tá bom? Não espanta, aqui é o vento, tá? Aqui ventila, bem ventilado aqui o espaço onde a gente tá, então vez por outra aí ele não ajuda aí com as folhas de papel, tá bom? Então não estranhe isso, tá certo? Beleza, então. Então a aplicação disso, tá, da estática, por exemplo, é porque normalmente as dobradiças, né, elas quebram, especialmente aí das portas, às vezes das janelas, entendeu? Por que elas quebram, tá bom? Vamos tentar entender aqui, ó. Então aqui eu tenho a figura de uma porta, de uma porteira, né? Tem 3 metros de comprimento, tem 2,10 metros de altura. Ela está presa aqui a 25 centímetros de distância, também aqui a 25, e aqui 25, aqui também 25, tá bom? Está presa no ponto A e no ponto B, aqui eu vou chamar de dobradiça 1, aqui dobradiça 2. E ele quer saber o seguinte, a intensidade das forças horizontais F horizontal 1 e F horizontal 2, que a porteira recebe no parafuso 1 e no parafuso 2. Qual a força que ela recebe aqui nesses dois parafusos, tá bom? Beleza, e quer saber também as forças verticais aqui que ela recebe, tá? Que a porteira recebe nos parafusos 1 e nos parafusos 2, aqui no 1 e no 2 também, tá bom? Se ele quer força vertical e quer forças horizontais, tá bom? Beleza, vou escolher aqui o ponto O, tá bom? Então, em relação ao ponto O, eu sei que o momento da força vertical 1 vai ser 0. Por que 0, professor? Porque essa força vertical não vai criar nenhuma rotação aqui, ó, no ponto O, tá bom? Não vai fazer a porteira... se essa força aplicasse aqui no ponto O, ela fazer a porteira subir. A porteira não vai subir, então ela não... E ela não faz a porteira girar nem para a esquerda nem para a direita. Então, nesse caso, tá? Essa força vertical 1 não serve. Não tem momento para ela em relação ao ponto O. Se eu escolher um outro ponto, aí passa a ter momento e eu tenho que calcular esse momento, tá bom? Em essa força 2 aqui, vertical 2, também tem momento 0. Por quê? Porque ela está sendo aplicada sobre o ponto. Quando a força é aplicada sobre o ponto, não tem distância. Lembra disso? Então, ela não obriga a porteira, não vai girar por causa dessa força que está sendo aplicada aqui, tá certo? Beleza, então. Essa força horizontal aqui também, tá bom? Aqui sobre o parafuso 2 também não faz a porteira girar, tá bom? Nesse caso, então, o momento também dela vai ser 0. Então, tanto essa força vertical quanto essa horizontal vão ser 0, tá bom? Então, quais forças obrigariam a porteira a girar? O peso da porteira, tá bom? Esse peso aqui e essa força horizontal 1 aqui, ó, ela obriga a porteira a girar, tá bom? Beleza, então. Então, nesse caso, eu vou ter o momento da força horizontal 1, vai ser igual ao momento do peso, tá bom? Beleza. Quem é momento da força horizontal 1, gente? É a força horizontal 1 vezes a distância, tá? Até o ponto de rotação. E nesse caso aqui, o momento da força peso, tá bom? É o peso vezes a distância até o ponto de rotação, tá bom? Beleza. Então vamos nós lá aqui calcular rapidinho, por favor. Ok. Nesse caso aqui, quanto vale a força, gente? A força horizontal eu não sei quanto vale, mas eu sei a que distância ela está sendo aplicada. Qual o tamanho da porteira? 2,10, tá? O tamanho da porteira é 2,10. 2,10 menos, o ponto O está aqui a 25 de altura e aqui tem 25 também, então vai ser 2,1 menos 0,25 mais 0,25 dá 0,5, tá? Isso aqui vai ser igual a quem, gente? Vai ser igual ao peso, nesse caso meu peso vale quanto? Massa vezes gravidade vezes o ponto de aplicação. Onde é que está o ponto de aplicação? Olha, o centro de gravidade da porteira está em 1,5 metros, tá? Menos, a que distância está esse ponto aqui? 0,25, então 0,25, tá bom? Beleza, 1,5 é o centro de gravidade da porteira, mas eu tenho que levar em consideração essa distância aqui, ó.
Então, 1,5 menos 0,25. Então, a força vai ser vezes... A força, nesse caso aqui, a força que eu estou calculando, a força horizontal 1. Força horizontal 1. Força horizontal 1. Tá bom? Vezes 2,1 menos 0,5 dá 1,6. Tá? Isso aqui vai ser igual a... Massa é 60, gravidade é 10, vezes 1,5 menos 0,25 dá quanto, pessoal? 1,25, tá bom? Então, a força horizontal 1 vai ser igual a 60 vezes 10, vezes 1,25. Vamos usar a calculadora para fazer essa continha aqui, gente? Vamos para a calculadora, porque nesse caso aqui a gente não vai perder tempo, tá bom? Beleza. 600 vezes 1,25. Isso aqui vai ser igual a 750. Então, isso aqui vai dar 750... Opa! Mudei a caneta. 750 dividido por 1,6. 750 dividido por 1,6. Que dá quanto? Dividido por 1,6. Isso aqui vai dar aproximadamente 469. Então, eu sei que a força horizontal 1 vai ser aproximadamente 469 newtons, tá? Beleza. Então, como a força resultante sobre a porteira, ó, só aqui. Força resultante sobre a porteira é igual a zero, soma das forças resultantes, significa dizer, então, que a força horizontal 1 vai ter que ser igual à força horizontal 2, porque na horizontal eu só tenho a força horizontal 1 puxando para o lado e a força horizontal 2 puxando para o outro, tá? Então, nesse caso, a força horizontal 2 também vai ter que ser aproximadamente 469 newtons, tá? Beleza. Ixi, a caneta resolveu querer me deixar de mão, ó, gente. Poxa. Beleza, então. Então, eu já achei o que ele queria, ó. A intensidade das componentes horizontais das forças horizontal 1 da horizontal 2 que acontece sobre os parafusos. A horizontal 1 é 469, a horizontal 2 também é 469 newtons, tá ok? Beleza. Então, vamos para a letra B agora. Ele quer saber a força... Vamos lá. A intensidade da força resultante das componentes verticais V1 e V2 para que a porteira recebe nos parafusos, tá bom? Nesse caso, vamos prestar atenção num detalhe. Na vertical eu só tenho F1, F2 e o peso, tá bom? Então, nesse caso, tá certo? A resultante, né, vai ser quem? A força a vertical 1 mais a vertical 1 mais a vertical 2, que nesse caso, tá certo? Vai ter que ser igual ao peso, tá bom? Então, a resultante vertical vai ter que ser igual ao peso. Nesse caso, quanto vale o peso, gente? O peso vale a massa vezes a gravidade. Então, a resultante na vertical vai ser igual a 60 vezes 10. A resultante na vertical vai ter que ser igual a 600 newton, tá ok? Maravilha, pessoal. Então, letra A, ele quer saber as forças horizontais, calculamos as forças horizontais. E na letra B, ele quer saber a resultante, ó, a intensidade da resultante das componentes verticais. Pô, ele não quer as componentes verticais, ele quer saber a resultante delas. Nesse caso, a soma delas, tá bom? Por isso que foi 600 newton. Por quê? Porque a soma das forças para baixo tem que ser igual à soma das forças para cima. Para baixo, peso. Para cima, força vertical 2, força vertical 1. Ok? Beleza, pessoal? Bons estudos, hein? Não entendeu? Volta o vídeo, repete novamente. Tá bom? Só para a gente entender aqui e aprofundar um pouquinho. Momento da força vertical 1 é igual ao momento da força vertical 2, que é igual ao momento da força horizontal 2, que vai ser igual a zero. Por quê? Essa força não faz a porteira girar,
essa força também não faz a porteira girar e essa força também não faz a porteira girar. Por quê? Porque essas duas porque são aplicadas sobre o ponto onde giraria a porteira e essa daqui porque está aplicada na direção, tá? Ela não vai conseguir obrigar a porteira a girar. Por quê? Porque ela está na vertical e a porteira vai ter que girar ou para a esquerda ou para a direita ou para a esquerda. Então, nesse caso aí, essa força também não obriga a girar. Quem obriga a girar? A horizontal 1 e o peso. Ó, a horizontal 1 obriga ela a girar para cá e o peso obriga a girar para cá, tá bom? Por isso que os momentos deles tem que ser iguais. Como é que eu calculo o momento? Momento é força vezes distância de aplicação. Nesse caso, a força horizontal 1 vezes a distância de aplicação e o peso vezes a distância de aplicação. Nesse caso aqui, a força horizontal que está sendo aplicada tá em 2,1 menos 0,5. Por quê? 2,1 é o tamanho da porteira, mas daqui para cá tem 0,25, daqui para cá tem 0,25. Então, 0,25 mais 0,25 dá 0,5. Então, fica força horizontal vezes 2,1 menos 0,5. Que vai ser igual a massa vezes gravidade. Por quê? Porque é peso, lembra? Peso é massa vezes gravidade. Vezes 1,5, que é o tamanho do centro da porteira, centro de gravidade da porteira, menos 0,25, que é essa altura bem aqui, ó. Tá bom? Então, esse aqui, força horizontal vai ser 1,6. Força horizontal vezes 1,6 vai ser igual a 60 vezes 10 vezes 1,25. 60 vezes 10 vezes 1,25 dá 750. Dividido por 1,6, que dá aproximadamente 469. Então, a força horizontal 1 é 469. Mas lembra que a soma das forças, tá? Sobre o corpo tem que dar zero. Nesse caso, a soma das forças na horizontal. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que essa força aqui na horizontal 1 tem 469. Mas ela tem que ser compensada por outra, que é essa força aqui na horizontal. Não existe o momento dessa força, tá bom? Mas existe a força, tá? Então, nesse caso, a horizontal 2 também mede 469 newtons, tá? Beleza. E ele quer na letra B a intensidade da resultante das componentes verticais, da força vertical 1 e da 2, que a porteira recebe os seus parafusos 1 e 2. A resultante é a soma da vertical 1 mais da vertical 2. Tem que ser igual ao peso. Por quê? Todas as forças para cima tem que ser igual às forças para baixo. Nesse caso, as para cima são a vertical 1 e a vertical 2 e o peso para baixo. Então, a resultante na vertical é igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade, que é igual a 60 vezes 10. A resultante, então, vai ser igual a 600 newton. Tá beleza, pessoal? Bons estudos, hein?